Meu nome é Denise Carla, sou psicóloga e nós fazemos parte da equipe do CLAEI. Eu sou a Érica, sou psicóloga. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão sobre a resolução de problemas dentro de sala de aula. Utilizando um pouco dos recursos da disciplina positiva. Antes da gente resolver qualquer problema dentro de sala de aula, é importante que a gente tenha consciência de fazer, antes de fazer essa correção, a gente está com a base, primeiramente, no amor. O problema, antes de resolver qualquer problema, é importante termos consciência. A correção com base no amor, porque favorece a educação e no ensino, fazendo com que o aluno se sinta pertencente. Aí, através desse amor que o professor vai ter com ele antes da correção, vai ajudar que ele desenvolva sua autonomia, sua responsabilidade e potencializa as suas habilidades para que eles possam ser capazes de solucionar os problemas por si mesmos, por eles mesmos. Então, para que a disciplina positiva seja aplicada, é necessário treinos, né? Nós não vamos conseguir aplicar, ter uma abordagem, aplicar uma técnica dentro de sala de aula sem a gente conhecer, sem a gente treinar. Então é preciso fazer essa mudança, treinar todos os dias um pouco para que a gente consiga trabalhar um pouco dessa abordagem dentro de sala de aula. Então, hoje nós vamos falar muito essa questão dessa conexão, essa importância dessa conexão, o professor com o seu aluno, antes da correção. Então, como a gente vai estar falando sobre algumas a técnicas da disciplina positiva, é importante que vocês possam estar anotando, né, Érica, algumas questões, algumas sugestões que a gente vai estar comentando aqui com vocês. E é importante até pensar, por que a gente está conversando sobre resolução de problemas, e pensando nessa ideia da disciplina positiva. É uma estratégia, é uma abordagem que tem sido comprovado que pode ser muito proveitosa nessa relação entre professor e aluno. Então, é importante a gente pensar que às vezes a gente usa, já algumas estratégias, mas que a gente sempre pode melhorar, as estratégias que a gente tem utilizado com as nossas crianças, com os pré-adolescentes, com os adolescentes. E a disciplina positiva é uma das abordagens que vem trazer muito essa visão focada nessa conexão, nesse amor, mas também na correção, que é importante a gente ter esse amor com limites, E aí, a gente vai conversar sobre 4 estratégias, e aí, por isso, a questão que a Carla colocou de vocês anotarem aí, essas estratégias, e aí se questionando, será que faz sentido para o meu contexto? O que eu posso fazer para adaptar? Mas são formas que a gente está ofertando aqui, de pensar em estratégias que possam ser bem utilizadas por vocês. Esse tema, ele partiu de uma outra live que teve, e foi como sugestão no chat. Então, a gente até quer reforçar, que vocês possam estar colocando algumas sugestões. Sim. E aí, estando dentro daquilo que a gente pode estar abordando, que possa ser proveitoso para a maioria dos professores, a gente possa estar contribuindo. Então, é a conexão antes da correção, o quanto ela é importante. Estudo tem mostrado que vínculos com o aluno e com a escola é o fator principal para o desenvolvimento acadêmico. Não conseguimos influenciar a criança de uma forma positiva até que a gente mostre uma conexão com ela.
Então é importante que a gente aprenda a validar o sentimento da criança para que ela sinta pertencente, encorajada. E lembre-se que a criança comporta melhor quando se sente melhor. Então isso é essencial para a aprendizagem, dentro da educação. Acontece quando que a criança se sente pertencente, ela se sente amada, ela se sente aceita, ela se sente importante. E quando isso acontece, fica mais fácil da gente corrigir aquele mau comportamento, porque você tem uma conexão com o seu aluno. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa conexão para depois a gente corrigir. Porque senão fica uma coisa assim, né? Vocês como professores já devem ter escutado muito, né? Parece que minha professora não gosta de mim, parece que a minha professora implica comigo, tem uma implicância comigo. Então, e quando isso tem essa relação, né, com o aluno e com o professor, o aluno se sente assim, o professor vai tentar corrigir e aquele aluno não vai dar importância para aquilo. Então, você não vai conseguir corrigir um mau comportamento, uma má conduta, se antes não tiver essa conexão. De forma significativa, Sim. né? Porque às vezes o autoritarismo é diferente, né, de um estilo autoritativo. Então, quando tem esse estilo assim, mais autoritário, muitas vezes a criança vai seguir, em algumas crianças, né, vão seguir, e aí vai ser mais no sentido de só obedecer uma ordem que vem de cima, né, por uma questão de relação de poder. Mas quando a gente pensa num estilo mais autoritativo, é um estilo em que você constrói junto com a criança um processo de aprendizagem. Pensando nesse professor como uma figura, né, de construtor ali, de mediador do ensino, é mais interessante ter essa postura autoritativa, de construir com a criança, né, do que essa postura de como uma relação de poder, onde um manda, de disputa, né, e o outro... né? Parece que fica uma certa disputa ali, né? Então, assim, é importante isso, essa base no amor. E aí, através dessa conexão, professor e aluno vão buscar juntos algumas soluções, o professor junto com a criança. O cérebro funciona melhor quando a criança sente essa conexão. Então, conectar antes de corrigir é a melhor maneira de promover mudança no comportamento, gente. Então, não esqueça disso. É importante que a conexão, porque você vai validar o sentimento daquela criança, do seu aluno. E, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim. Antes de vocês, né, corrigir, mostre esse sentimento, tipo assim, vejo que você está frustrado e bravo, nervoso. Aí depois, né, você validou aquele sentimento dele ali. Você está percebendo que ele está bravo, que ele está nervoso ali. Aí você corrige. Tudo bem, você está assim, você está sentindo assim. Mas você não pode bater. O que você poderia fazer no lugar de bater no seu colega? Estou falando isso às vezes com crianças menores, né? Educação infantil, que eu sei que vocês deparam muito com essa questão. Então, é sempre lembrar disso, dessa conexão antes da correção. Outro exemplo também, né? De conexão, assim, você verbalizar o afeto, né? Tipo assim, eu me importo com o que você tem a me dizer, né? Aí você vai corrigir assim, vamos reservar um tempo para a gente sentarmos junto depois e conversarmos e juntos a gente encontrar uma solução que seja respeitosa para você e para o seu colega. Então, isso é essencial. Primeiro, você validar o sentimento dessa criança, né? Conectar com ele para você conseguir resolver esse mau comportamento, essa má conduta do seu aluno dentro de sala de aula. E uma coisa bacana que vai ser falado também, a Érica vai estar abordando, que é muito usado e que é muito eficaz,
que é a estratégia, uma técnica que chama reuniões de classe, que vai ajudar muito a maneira da criança desenvolver essa conexão, se sentir pertencente. A Érica vai estar falando daqui a pouquinho para vocês. Então, esse poder da importância é uma atmosfera que começa quando o professor orienta seus alunos a tratarem uns aos outros com respeito, demonstrar a importância com o outro. Então, essa questão do aluno perceber essa importância é essencial. Tem um professor que fez assim, um trabalho muito bacana, ele chama Carter. Carter é um professor que trabalhava numa escola de Nova York, no centro de Nova York, e ele disse assim: tem que tocar o coração antes de chegar na mente. Eu achei isso maravilhoso. E aí a revista Life destacou esse artigo dele, que ele fez um trabalho na época com 17 alunos do segundo ano, que esses alunos tinham sido rotulados como alunos incapazes de aprender dentro de uma classe normal, dentro de uma sala normal. Cato ensinou esses alunos incapazes tão bem que dentro de 6 meses eles conseguiram desafiar uma classe normal, qual eles tinham sido considerados inatos. Então eles foram participar de um desafio de matemática e esses alunos conseguiram sobressair perfeitamente dentro de 6 meses aqueles alunos que eram ditos normais, que eram classificados como bons alunos, e eles sobressaíram através desse trabalho, através dessa conexão e através desse amor que Cartley tinha depositado neles. Então, assegurar que seus alunos percebem que você dá importância a eles é essencial no relacionamento do professor e do aluno. Os professores têm muita oportunidade de transmitir essa mensagem para seu aluno dentro de sala de aula. Então, não perca essa oportunidade de fazer essa conexão com o seu aluno antes de corrigir, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo para vocês. Dentro de sala de aula, acho que é uma coisa que vai ajudar muito vocês no processo do dia a dia. Passar a palavra para a Érica. E aí, pensando um pouquinho assim, a sala de aula, como esse espaço relacional, como um espaço que, para além da questão da aprendizagem acadêmica, ela apresenta um espaço de aprender a conviver em sociedade também, de aprender a se relacionar, a ter competências socioemocionais, que a BNCC mesmo fala aí tanto pra gente. E aí, então, pensando nessa sala de aula como esse espaço, em muitos momentos é demandado, estratégias de resolução de problemas que surgem nas relações, A gente sabe que as relações humanas, são permeadas por diversas questões, dentre elas alguns problemas que precisam ser resolvidos. E aí a gente tem um modelo de resolução de problemas, que é apresentado no programa de educação emocional positiva, mas também como em outros autores também usam, esse modelo, que é um modelo onde a gente vem pensar em alguns passos, dessa resolução de problemas. O primeiro passo é identificar o problema. O segundo passo é pensar em possíveis soluções e se questionar, são seguras, essas soluções? O terceiro, escolher, dentre essas soluções, colocar em ação, e o quinto, verificar o resultado, Se não deu certo, volta para o segundo. É importante a gente pensar que nessa possibilidade de construir em conjunto com os educandos, com os alunos, construir resoluções de problemas, porque nesse processo de construção a gente vai ensinando para esses meninos, essas meninas, essa habilidade, É inclusive citado como uma das competências,
na BNCC, que é a resolução de problemas interpessoais, né? Então, assim, vamos pensar uma situação hipotética, por exemplo, de uma mãe com uma filha e o pai. A filha quer ir numa festa. O pai concorda em a filha ir nessa festa, a mãe não. Nesse momento, a mãe, né, se sente chateada, com raiva dessa situação, a filha está insistindo muito. A mãe, então, vai conversar com uma colega, expõe para a colega. O que você acha que eu preciso fazer nessa situação? O que eu faço, né? Tenho certeza que vocês já fizeram isso em algum momento, assim, de contar um problema e perguntar para a pessoa, o que eu devo fazer? Muitas vezes a gente faz isso, né? Porque, assim, ou a gente quer uma resposta pronta, né? Ou se a gente já tem essa resposta pronta, a gente já vai lá e aplica ela imediatamente. Mas a gente perde um pouco com isso no processo de construir resoluções de problemas em conjunto com os envolvidos, né? É interessante eu falar para uma amiga, onde ela pode ver, né, e trazer para mim um ponto de vista diferente. É bacana, não é, né? A gente não precisa desconsiderar isso. Mas que a gente também considere a importância de resolver problemas em conjunto com os envolvidos naquele problema. Então, muitas vezes a gente quer trazer soluções de cima para baixo, ou a gente quer, né, colocar aquilo que a gente olhou e viu que seria o mais ideal, e perde esse momento de aprendizagem, né, esse momento de construir como. Nós preparamos até um PDF que vai ser disponibilizado para vocês, que tem, né, tem a primeira página aqui, só com a capa mesmo. Na segunda página tem esse passo a passo que eu falei aqui para vocês. E aí até a gente vai pensar depois, vai mostrar as outras páginas do PDF daqui a pouco. Então, assim, é importante que a gente pense e aí pensando em sala de aula nesse passo a passo. Vamos pensar num exemplo, né? Por exemplo, a criança tem tido frequentemente, né, dentro da sala de aula, situações de agressões físicas. E aí tem umas crianças que participam da cena da agressão, tem outras que veem a cena, né, e ficam, por exemplo, só vendo mesmo, e tem outras crianças que ficam gritando, briga, briga, briga. Tem um problema aí, não tem? Sim. Né? Tá tendo um problema. Aí, o que a gente pode fazer para pensar junto com a turma sobre esse problema? Já que é um problema coletivo da turma, porque tem uns que estão brigando mesmo fisicamente, tem outros que estão incentivando a briga, né? Tem outros ali vendo que, querendo ou não, estão também sendo prejudicados nesse momento, né? E estão, assim, às vezes, de uma forma passiva ali. Então, identificar com as crianças, convidá-los a pensar nesse passo a passo. Vamos identificar qual que é o problema que a gente está tendo aqui na nossa turminha, né, na nossa sala. E aí trazer para elas essa consciência no sentido de uma questão coletiva, né? Porque, assim, é importante que a gente entenda que a sala de aula ela é um espaço, né, de cidadania também, onde a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres. Então, é uma importante estratégia até para já ir ensinando para as crianças essa questão da convivência, né, em sociedade, de civilidade, de estratégias de comunicações mais assertivas. Então, aí, convidá-las a identificar o problema específico. Qual que é o problema que a nossa turminha está enfrentando? Aí deixa eles falarem, né? E às vezes pode falar assim, é a briga, é a agressão, né? Então, eles podem trazer muitas vezes o que está a ponta do iceberg, né? O que eles conseguem enxergar. Então, é importante a gente, enquanto, né, educadores, convidar eles a pensar o que está por trás desse comportamento. Então, assim, será que seria uma dificuldade de lidar com a raiva? Será que seria uma dificuldade de comunicação mais assertiva, menos agressiva? Então, e aí convidar a turminha a pensar, né, no que está, como se, pensando assim, por serem crianças, adolescentes, falar assim, o que está aqui dentro, né, que vocês acham que está gerando esses conflitos? Porque o conflito é o que está aqui fora, né, e o que está aqui dentro? Aí, tá, identificou o problema? Vamos pensar, turminha, em possíveis soluções para essa situação?
que a gente está vivenciando, que está trazendo prejuízo aqui para a nossa turma. E aí, assim, é importante deixar uma chuva de ideias mesmo, deixa eles falarem tudo que eles pensam, que eles acham que pode ser uma possível solução, e aí muitas vezes vai vir soluções assim, do que eles já estão acostumados, né? Então, por exemplo, assim, ir para a sala da direção, ficar de castigo, ficar sem recreio. Vocês podem pensar, né? É uma estratégia? Mas assim, vai gerar essa aprendizagem específica, né? Que a gente está pensando aqui nessa situação, de lidar com a raiva, de aprender a se comunicar de uma forma mais assertiva, de pensar na questão de cidadania, de civilidade, né? De respeito ao outro. Pode ser que essas estratégias, né? Vocês acham que elas vão ajudar? Então aí até questionar mesmo a turminha, né? E aí questionar vocês mesmo enquanto professores, se essas estratégias vão atingir, né? Essa questão do problema específico. Aí pensou então nas possíveis soluções, né? Foi levantada essa chuva de ideias, então escolher uma delas, né? Ou algumas, porque a gente sabe que às vezes vai demandar, né? Mais de uma solução para mais de uma estratégia mesmo, né? Que vai compor essa solução. Então aí escolher. Aí vamos supor que pensaram assim, então vamos pensar, até a Carla vai falar sobre uma estratégia que é o cantinho da calma, que é uma estratégia que pode ser utilizada em sala de aula. Então assim, vamos fazer uma aula sobre civilidade, vamos fazer uma aula sobre direitos, deveres, vamos também pensar por que é importante eu respeitar o meu colega, né? Por que é importante quando eu ver uma briga, a minha reação também a essa briga, por exemplo, eu gritar briga, 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 ou eu ficar calado na minha, né? Qual que é a influência desse comportamento também nesse momento? Então, assim, escolher, né, algumas ações ali que vocês achem que vai ser mais proveitosa para aquela turma. E aí depois pensar, né, em colocar em ação. E aí é importante que seja convidado as crianças a pensar assim, né, os adolescentes, como que a gente vai colocar? Quando, né, em qual situação? Deixar bem específico, mais específico, né, que a gente conseguir. Porque senão fica assim, aquela questão que vai colocar em ação, assim, muito perdida, e aí acaba que não é eficaz, né? E aí o segundo ponto, né? Quando que a gente vai verificar se essa nossa escolha atingiu, né, ao objetivo de resolver este problema? Aí a gente vai falar daqui a pouco sobre uma estratégia, né, que é a reunião de sala, que pode ser um momento até para verificar se as estratégias levantadas, né, foram atingidos os objetivos. Se não foi, a gente volta aqui novamente. Então, esse é a questão da resolução de problemas, né? Esse passo a passo. E aí a gente vai falar de algumas estratégias que pode ser utilizada para auxiliar essa forma de resolver problemas. Vou dar continuidade, então, vou falar um pouco agora sobre a pausa positiva, que é esse cantinho que a Érica acabou de referir, né? O cantinho da calma, né? Então, é uma técnica dentro da disciplina positiva, mais uma ferramenta que possa vir ajudar muito vocês dentro de sala de aula. Depois que a gente sabe, né, que já foi feita essa conexão, né, com professor e aluno, e aí a gente começa a estar utilizando essas ferramentas. Então, essa pausa positiva, baseando, né, no fundamento que as pessoas, né, que as crianças agem melhor quando se sentem melhor, não só as crianças, como nós, como adulto também. A disciplina positiva, com todas outras ferramentas, né, ensina que o importantes habilidades sociais de vida através dessa pausa positiva. Então, através dessa pausa positiva, vai ajudar o seu aluno a se acalmar, a ter um autocontrole, para que vocês possam conseguir resolver aquele problema,
aquele conflito, focando nas soluções. Então, que sejam mutuamente respeitosos. Então, assim, depois que ele se acalmou através desse cantinho da calma, juntos vocês vão conseguir arrumar uma saída que vai ser respeitosa para poder resolver aquele conflito, para resolver, né, aquele problemas diante dessas habilidades que essa criança vai sendo construída no decorrer do ano. Então, assim, primeiramente, como que a gente vai fazer esse cantinho da calma? Esse cantinho dessa pausa positiva. Então, você primeiramente vai encorajar o seu aluno a criar um espaço que pode ser lá no cantinho da sua sala. E aí você vai perguntar a ele assim, como seria este lugar? Né? Você pode até fazer uma roda com eles, né, Érica, e colhendo essas ideias. Nós vamos fazer um cantinho aqui na sala, que esse cantinho é um cantinho da pausa positiva. Então, como que vocês acham que esse cantinho poderia chamar? O que vocês acham que esse poderia ter nesse cantinho? Aí eles vão falar, né? Poderia ter uma almofada, poderia ter aquele pote da calma, né? Vocês já viram que vocês podem fazer até com garrafa PET, que tem aquele líquido lá dentro. O glitter, né? É o glitter. Então, assim, pode estar confeccionando com eles, né? Eu acho que podia ter um tapete, um bichinho de pelúcia. Então, eles vão falando que pode ter dentro daquele cantinho lá. E vocês vão construindo esse cantinho junto, né? E vocês podem falar assim, então agora nós já sabemos o que vai ter nesse cantinho nosso, nesse cantinho da pausa. Agora vamos pensar num nome para esse cantinho? Aí vão colhendo aquele tanto de ideias de nome, né? É muito gostoso de fazer isso. E aí, escolhe esse nome. Então vamos pensar assim, às vezes, o cantinho mágico. Então vai chamar cantinho mágico. Então você não vai mandar o seu aluno ir para esse lugar, né? Você pode falar com ele assim, você acha que seria importante você usar o cantinho da calma agora? Ou o cantinho mágico para você se acalmar? Você acha que isso vai te ajudar? Para depois que você acalmar, né, a gente conversar, a gente tentar resolver isso com o seu colega? Então, isso é muito importante. Nosso espaço para acalmar. Ou você poderia estar levando isso para a roda de escolhas, que a gente vai estar falando depois. Se você não quiser ir agora para o cantinho positivo, o cantinho da calma, né, o cantinho mágico lá, você quer levar? Quer que a gente ponha isso aqui na pauta, para a gente colocar na roda de conversa? Para que depois todos possam te ajudar a resolver? Então, é importante dar essa escolha para ele, se ele quer ir ou se ele quer deixar para a pauta de reunião que vai ser falado para fazer dentro de sala de aula também, que isso ajuda muito. Então, pergunte aos seus alunos, né, se eles gostariam de um colega acompanhar ele nesse cantinho. Gente, essas ideias que a gente está dando, que a gente está falando, não quer dizer que tem que ser assim, né? Nós estamos dando algumas ideias que vocês vão experimentar, né? E o professor tem que estar aberto, tem que querer, né? Porque eu acho que quando a gente quer colocar a coisa para funcionar, né? E estar aberto para receber aquilo, para tentar mudar, são tentativas. Às vezes uma técnica, uma ferramenta vai dar certo para a minha turma, mas não vai dar certo para a turma da Érica. É bom que os professores vão ter essa troca. Você está experimentando isso? Está dando certo? Funcionou para mim? Vamos tentar assim? É bom que vocês ficam
unidos para ter essa troca de ideias. Eu acho que isso enriquece muito o trabalho da gente. E pode ser adaptado também, né? Igual quando adolescente, pré-adolescente, esse canto, né? Esse local assim é muito importante também. Ainda mais nessa fase do desenvolvimento em que está tendo, além das alterações, né? Do corpo ali, do cérebro, está tendo as questões hormonais, e aí tem muitas vezes esse conflito, né, das emoções com os pensamentos, com o que é esperado deles. Então pode ser que não seja tão lúdico esse campo, mas que possa ser criado, né? Olha, quando você estiver se sentindo assim, talvez seja melhor se acalmar para pensar sobre essas situações, para se comportar. Você não acha? Vocês não acham, né, turma? Então, assim, que tal a gente fazer um combinado aqui de criar um espaço aqui na nossa turma, né? Que vai ser para que a gente possa refletir um pouco, né? Assim, pensando na sala de aula como ela representa muito como se fosse um fragmento da sociedade, né? Assim, sim. Então, é importante que eles aprendam a lidar ali com as diferenças, aprendam estratégias dessas relações interpessoais, né? Porque ali naquele ambiente tem várias crianças, vários adolescentes de várias famílias, né, com várias ideias, concepções. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, assim, que as pessoas muitas vezes estão tendo essa dificuldade de lidar com o diferente, né, assim, então eu vou cancelar o outro, então eu vou... É importante que a gente envolva a turma como um coletivo, né, que precisa ser construído relações ali significativas mesmo, né, respeitosas. E aí, assim, que esse espaço pode ser construído até para que eles aprendam, né, que na vida em sociedade, muitas vezes eu vou precisar me afastar, né, por exemplo, quando eu for adulta, no emprego, vou precisar me afastar para que eu consiga me acalmar e não ter ali comportamentos que vai me prejudicar e prejudicar o outro. Isso. E eles vão aprender também a ser ouvinte, né? Que é muito importante. Quando então você falar para o seu aluno lá, né? Você quer que um coleguinha te acompanhe até o cantinho, né? Da pausa positiva? É importante que esse aluno você já tenha ensinado ele a saber ouvir. Né? Que isso às vezes é tão difícil a gente ouvir o outro. Então isso é tudo uma construção. Agora vocês imaginam, né, esses alunos estão voltando após tanto momento, tantas coisas que nós passamos para a sala de aula, né? É um retorno novamente para a escola, né? Sim. E como que vai ser esse momento dessa volta, desse retorno? Então é importante assim a gente pensar assim: gente, vamos fazer algo diferente, algo novo? Como que vai ser essa acolhida, essa conexão com o meu aluno? Então, eu acho que seria perfeito, um momento, né, essencial para que a gente pensa realmente, está colocando essas ferramentas da disciplina positiva em prática. Eu acho que vai ser um momento assim, crucial assim, para a gente pensar nisso, nessa volta, nesse retorno. E aí você deixa o seu aluno a decidir se ele está pronto, né, para retornar dessa pausa positiva. Se ele já foi lá, já descansou lá um pouquinho, já melhorou a raiva, para depois estar retornando. É isso. E aí, uma outra estratégia também é a reunião de sala, né? Essa reunião de sala, ela é uma estratégia que é até parte de uma outra que é a reunião em família. Não sei se vocês já ouviram falar dessa reunião em família, que é algo que a disciplina positiva coloca também como muito proveitoso. E aí, pensando em sala de aula, tem essa possibilidade da reunião em sala, né? Eu tenho certeza que vocês já participaram de reuniões com pais, né? Mas muitas vezes é importante também, né, a reunião com pais, essa relação família-escola, mas é importante também que a gente gere espaço dentro da sala de aula para conversar sobre as questões da própria sala, né, que tem vivenciado ali. E aí essa reunião de sala pode ter um formato, né, para deixar aquele momento ali não só como se fosse assim livre, uma roda de conversa, mas
colocar o objetivo daquele momento ali. E aí fazer um momento de início, meio e fim mesmo. Nesse momento de reunião de sala, é importante que comece assim, ressaltando mesmo as potencialidades da turma, né? O que a nossa turma tem de legal, o que a gente fez de bacana nos últimos dias. Então, assim, trazer aquilo que é do coletivo, né? E aquilo que é do individual também. Então, por exemplo, olha o fulano, o que você mais gostou nos últimos dias? E você, o que você mais gostou? Então, assim, trazer aquilo que teve de bom dentro da turminha. E aí, colocar também, assim, e o que nós precisamos ou nós podemos melhorar, né? E aí, então, isso ser colocado, assim. E às vezes vai precisar de usar, então, nesse momento, né, a estratégia de resolução de problemas. Às vezes vai ser levantado ali um problema da turma. Aí eu até coloquei aqui no PDF, né, que a gente fez, tá aqui, né, os problemas da nossa turma. Então, que eles possam escrever, né, identificar ali livremente quais são esses problemas que eles identificam, que eles percebem. E aí, quais são as possíveis soluções para cada um dos problemas que foi levantado. E aí pode ir fazendo passo a passo, né, que tá aqui da resolução de problemas. E aí, aqui nessa outra página, as potencialidades da turma. Então, também que possa ser escrito de uma forma assim, leve, né, assim, de uma forma a valorizar mesmo positiva as forças pessoais daquelas pessoas que estão em conjunto ali. Então, possa estar sendo colocado, né, as potencialidades dessa turminha. E aí, nessa reunião de sala, pode ser colocado pode ser começado com um mediador, né? Então, assim, é importante que, por exemplo, na primeira reunião de sala, seja até o professor mesmo, para que ele possa organizar e mostrar um modelo, né, de reunião de sala. Mas que nas próximas, possa ser disponibilizado para a turma essa oportunidade de ser o mediador. E eles, assim, ficam super empolgados, né, em ser o mediador desse momento. Porque aí tira também essa ideia, né, de uma figura ali que está fazendo a reunião, né, porque é um momento de construção coletiva. E aí é importante ter um secretário também, né? Por que desse secretário? Porque aí ele vai anotar o que ficou combinado, o que foi levantado como potencialidade da turma, para que numa próxima reunião possa ser revisto, né? Isso aí foi melhorado, teve alguma potencialidade que agora está ficando assim fraquinha, que está se perdendo, né? Que a gente está esquecendo, que a gente, por exemplo, tem turma que fala assim, a gente é muito unido, então isso foi colocado lá como potencialidade. Aí passa um tempo, a turma vira assim, uma confusão, né? Tá cada um para um lado, aqueles grupinhos. Aí isso pode ser lembrado, olha gente, vocês lembram que lá naquela reunião foi colocado como potencialidade a união da turma? Né? O que aconteceu? O que a gente pode fazer para resgatar essa nossa potencialidade? E aí, esse secretário, né, vai fazendo essas anotações e vai ter esse momento de discussão ali. Então, teve um momento de levantar as potencialidades, um momento de levantar o que precisa ser melhorado, pensar nas estratégias de resolução de problemas, né? E aí pode ter um fechamento dessa reunião de forma alegre, de forma divertida. Pode ser combinado, né? Algo que seja para a turma toda fazer em conjunto, por exemplo. A gente vai escolher uma música que todo mundo assim, tipo assim, uma música que a maioria gosta, uma música que está mais assim no auge, no momento. E aí colocar lá para a turma ouvir, né? E interagir entre eles. Ter um fechamento assim de forma divertida. Após esse fechamento, né, aí se encerra a reunião de sala e fica combinado quando que vai ser a próxima. Então pode ser que para a turma tal, né, para a turma X seja melhor fazer a cada 2 meses, né, pela questão da turma, ou não, eu acho melhor fazer toda semana. Aí vai ser uma questão que vocês aí vão pensar. Mas é importante que já seja combinado quando que vai ser a próxima, para que não fique perdido, né, isso. Então, agora eu vou passar para mais uma ferramenta, que é a roda de escolha.
Só para lembrar vocês, esses materiais vai estar disponibilizado para vocês. Depois a Érica vai estar falando aqui um pouquinho disso. Então, essa roda de escolhas, você vai fazer junto com o aluno, né? Porque dentro da disciplina positiva, essas técnicas são todas, essas ferramentas são todas construídas com o aluno dentro de sala de aula. Então, você vai fazer com seus alunos uma lista de possíveis problemas de classe. Então, assim, o que nós temos aqui de problemas, né? Às vezes foi até levantado, né, na reunião de sala mesmo. Isso, às vezes já foi até abordado lá no dia dessa reunião lá que vocês já fizeram com eles. Então, o que são os nossos possíveis problemas aqui? Então, em seguida, eles vão fazendo essas listas, né? Eles já falaram os problemas, então fez essa lista dos problemas lá. Depois, em seguida, vão ser feita uma lista das soluções. O que a gente poderia imaginar para essa lista de problemas? Essas listas, agora nós vamos fazer essa lista de soluções. E às vezes já foi até, né, colocado aqui, mas que aí a gente pode recordar, olha, né, já foi feito aquele dia, né? Ou então pode ser criada nesse momento dessa roda de escolhas. Isso mesmo. Então, após essa lista dos possíveis problemas, essa lista dessas soluções. Então, os alunos vão falando, vão imaginando e isso vai sendo notado, né? Com essas chuvas de ideias. Quando estiver pronta no papel, é o momento da gente passar para a roda. Então, aí, quando estiver em roda ali, também pode ser feito um gráfico, igual esse aqui, um gráfico de uma pizza, né? E aqui vocês vão escrevendo as soluções. Cada pedacinho aqui vai ter uma solução. Cada seção aqui uma solução. Peço esses alunos também, vocês podem pedir eles para estar desenhando. Então, em cada lugarzinho que tem uma solução, tem uma ilustração, né? Um símbolo que vai combinar com essa solução aqui. Fica super bacana. Então, vai estar ilustrado aqui cada pedacinho, uma solução com um símbolo. E após isso pronto, né, vocês vão estar pendurando, né, pode ser feito numa cartolina, e vai estar pendurando isso dentro da sala de aula, num lugar visível. Então, quando houver um conflito, né, pergunte ao seu aluno se ele gostaria de usar, né, a roda de escolha para encontrar junto uma solução respeitosa para resolver aquela situação, aquele conflito. Então, isso aqui é um recurso que vocês vão estar podendo usar dentro de sala de aula, que eu acho assim que vai ajudar muito. E aí, olha, vou mostrar para vocês esse livro aqui, tá? Que é Disciplina Positiva em Sala de Aula. Acho essencial. É um livro assim bem básico. Tudo que a gente está falando aqui hoje, abordando aqui, tá? Vocês vão conseguir encontrar nesse livro aqui, tá? Eu vou estar colocando o nome dele lá para vocês também, junto com esse material aqui, para poder ficar mais fácil para vocês, tá bom? E essa questão aqui da roda de escolhas, a gente colocou só 3, né, ideias, porque é importante que seja mesmo construído em conjunto ali, né, com os alunos, com a turma. E aí, tem uma aqui que está escrito assim, procurar uma pessoa de confiança para conversar, né? Então, outra está colocando assim, falar consigo mesmo. A outra, respirar fundo contando até 3. Então, assim, são estratégias que podem ser usadas em vários momentos, né? Para várias situações de resolução de problemas. E é importante que seja, igual a Carla falou assim, coloca pregado, né, na sala, porque aí pode estar sempre revisitando aquilo ali, né? E aí olhando alguma estratégia que possa ser aplicada naquele dia, naquela situação. Então fica uma coisa assim de não ir deixando às vezes problemas se acumularem, problemas de convivência, porque aí assim, tem que dar o conteúdo, né? Tem que dar a matéria, aí assim, às vezes tenta naquele momento ali reprimir aquele comportamento para dar continuidade, né?
Mas é importante que às vezes pare ali um pouquinho, mesmo que seja assim, fala assim, 3 minutos, né? A gente só tem 3 minutos. E aí pensar e aplicar essa estratégia, porque aí já gera ali uma aprendizagem, né? Que vai diminuir, consequentemente, problemas, né? Maiores no futuro. E sendo resolvido todo dia um pouquinho, não vai, né, Érica? Não vai deixar acumular para virar um problemão grande depois. E eles vão acostumando com essas técnicas, com essa rotina do dia a dia. E eu acho que depois a aula acaba, né? Vocês vão ver que não era uma perca de tempo. Vai ver que a aula vai render muito mais. Vai ficando interiorizado mesmo essa estratégia, né? Eu achei interessante um dia o meu sobrinho, eu tava cheio de coisa do meu mestrado acumulada para fazer, e eu falei com ele assim, eu não vou dar conta de acabar com tudo isso e tal. E aí ele falou assim, ô tia, o meu professor de matemática me ensinou que quando a gente tem uma coisa muito grande para fazer, a gente divide em partes, faz um pouquinho de cada vez. Né? Eu achei, ele tá assim, o que é mais fácil de você fazer aqui, tia? Eu achei, mas ele foi pegando os papéis, o que é mais fácil de você fazer? Então, assim, quando a gente vai aplicando essas estratégias de resolução de problemas, a gente vai ensinando as crianças a aplicar isso no dia a dia delas, né? Em outras situações que elas tiverem. Então, essa ideia até mesmo da roda de escolhas traz essa questão de que muitas vezes os nossos problemas, né? Precisam ser fragmentados, né? Precisa ser assim como para entender eles, para resolver eles, né? Eu fico imaginando assim, Érica, esses alunos, né, que vão para a escola agora, você começar com essas técnicas, essas ferramentas da disciplina positiva desde lá do início, né? Quando a criança começa a ir para a escola, né? Lá na educação infantil, no maternal e tudo, aí você começa já a trabalhar com essas ferramentas, né? Aí vai ser um processo assim, muito bacana. Eu fico imaginando a hora que esse aluno estiver lá no 5º ano, com tudo isso já, né? O quanto que vai ficar mais fácil para o professor dentro de sala de aula, o quanto que vai ser questão do relacionamento deles um com o outro. Eu acho assim que seria fantástico, né? Começar desde lá. E eles têm essa capacidade, né, de pegar rápido assim, e aí eles mesmos começam até a cobrar da gente, assim, você não falou de fazer assim, né? E aí, para encerrar, uma última estratégia que é as regras da sala, né? A gente sabe que a maioria dos professores já até usa, né, essa estratégia, tipo, quais são os combinados da nossa turma, quais são as regras da nossa sala, mas às vezes ou isso fica um pouco perdido, ou não é revisitado, reavaliado de acordo com a situação da turma. Então é importante que tenha um momento mesmo assim de fazer alguns combinados, né? E aí que seja colocado que para uma melhor vida, né, em sociedade, para um melhor relacionamento entre eles ali, é importante que se tenha alguns combinados. E que dentro desses combinados, até em alguns momentos podem ser flexibilizados, né? Podem ser ajustados e outros não, outros são inegociáveis, né? Então, por exemplo, tá um combinado lá, não agredir o colega ou a colega, né? Esse combinado, ele pode ser flexibilizado? Não, né? Então, assim, eu não posso falar lá assim, eu não posso agredir muito, mas um pouquinho eu posso? Não, esse daí não pode ser flexibilizado. Mas, por exemplo, tem lá assim, toda semana vai ser lido um livro, por exemplo, né? Aqueles livros menores. Mas assim, mas a turma tá às vezes enrolando, não lê. Então vamos fazer um combinado, turma? Vamos fazer assim, uma semana vocês vão ler e na outra vai ser um desenho, por exemplo, que vocês vão fazer. Então, assim, isso traz até essa ideia de fazer os combinados, né? E essa ideia dessa vida em sociedade em que alguns combinados podem ser flexibilizados e outros não. Nesse momento pode ser envolvido então, né, as crianças para ir fazendo eles ir colocando livremente o que eles acham importante e aí depois trazer para o coletivo, né? Depois que eles colocaram, trazer para o coletivo, foi colocado esse combinado, o que a gente vai realmente deixar que é realmente importante para toda a turma. Fechando, né, quais vão ser esses combinados? Fazer um cartaz, uma cartolina, colocar fixado lá, para que isso possa ser, até mesmo quando for ter as reuniões de sala, né,
revisitados. Será que os combinados estão sendo cumpridos? Ou também alguma situação de conflito, perguntar para a turma, pessoal, qual o combinado que a gente escreveu aqui, ó, que não está sendo cumprido agora, né? Então aí a gente pode revisitar esses combinados. Ah, é o combinado 2. Então vamos pensar como que a gente pode resolver para que ele seja cumprido, né? Aí pode usar algumas dessas estratégias que a gente conversou aqui. Então a ideia de estar usando esses combinados aí também, né, como um momento de construção coletiva que possa gerar um pertencimento mesmo, uma ideia de que eu faço parte dessa turma, eu ajudei a criar esses combinados, essas regras, e aí possa ser um momento também divertido mesmo. E aí, pessoal, o que a gente, né, pensou em trazer para vocês foi essas 4 estratégias, né, que é a estratégia da resolução de problemas, né? A estratégia dessa reunião de sala de aula pensando assim, a resolução de problemas e as 4 estratégias para ser aplicada na resolução de problemas. A reunião de sala, as regras de sala, né? O cantinho da calma e a roda de escolhas. A gente fez esse PDF para vocês, para ajudar a lembrar aí dessas estratégias e até aplicar, né, elas. A gente vai estar disponibilizando o PDF e a gente espera que vocês possam dar retornos, né? Falar assim, eu usei, eu adaptei, eu fiz e deu certo, ou não deu certo essa daqui. Vocês podem me mostrar outra estratégia e que a gente possa criar, né, essa construção coletiva também entre nós, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês e um grande abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço.